Vamos começar agora o módulo 4 do curso Luz e Cores e vamos falar um pouco de combinações. A partir dessa relação dos contrastes, a gente consegue identificar a composição da cor do pigmento em 7 combinações presentes no círculo cromático. Então, agora nós vamos falar do círculo cromático. Acho que quando a gente fala em cor, né, falar sobre, estou aprendendo sobre cores, a primeira coisa que a gente pensa é nessa relação. Mas eu deixei por último justamente por causa disso, porque eu não quero que seja a primeira. Talvez no começo é bom a gente entender como isso funciona, mas a longo prazo isso não deve ser a primeira coisa que você procura. Então, nós temos lá cores análogas, eu vou mostrar todas elas. Eu tenho composições de cores análogas, composição de cores monocromáticas, composição complementar, composição complementar em fenda, composição em tríade, composição tetrádica e composição quadrática. E aqui tem um esquema para a gente entender como que elas funcionam no círculo cromático. Então, as cores análogas vão ser aquelas que estão uma do lado da outra. Então, eu consigo combinar essas cores e eu ter uma combinação harmônica. Monocromática é quando eu tenho apenas uma matriz e eu vou variando a saturação e o brilho dessa mesma cor, dessa mesma matriz, para compor um ambiente, para compor alguma coisa, né? Uma arte, um look, qualquer coisa. As cores complementares são aquelas que estão opostas no círculo cromático, né? Então elas se complementam. A complementar em fenda, ela tem uma pequena variação. Então, ela não é, por exemplo, aqui eu estou usando o verde e o rosa, mas eu poderia usar o verde, o roxo, esse roxo médio, e o vermelho também ficaria muito bom. Uma composição em tríade, ela forma um triângulo no círculo cromático. Uma composição tetrádica, então ela forma um retângulo aqui, ó. E uma composição quadrática, que ela forma um quadrado no círculo cromático. Então, aqui eu trouxe um exemplo de como eu poderia combinar essas cores. Então, as análogas seria uma combinação assim, ou monocromática, complementar, complementar em fenda, uma tríade, uma tetrádica e uma quadrática. Eu acho a tetrádica e a quadrática, elas são muito próximas, mas a gente vai ver aqui um exemplo de onde a gente vai entender melhor essa diferença dessa relação das cores. Então, uma combinação harmônica, aqui eu estou pegando o vermelho, o laranja e um bege, né, um amarelinho. E estou criando uma composição de cores análogas. Ela é bem harmônica. E uma coisa que, já trazendo aquilo que a gente vai entender melhor quando aprender todos os conceitos, é essa familiaridade entre as cores, que foi o que eu já falei. Elas são, é o vermelho, é o laranja e o amarelo, ok. Mas dentro dessas três cores, ela existe uma conversa de tonalidade. Então, todas elas têm uma baixa saturação, elas são mais pastel, assim, essa aqui um pouquinho mais forte que a outra, mas ainda mais para um pastel. Uma combinação monocromática. Então, eu tenho apenas uma cor aqui e eu tenho várias escalas dessa mesma cor. Tem um azul escuro, um azul médio e um azul mais claro. E ela cria um ambiente muito elegante, né? Muito harmônico também visualmente. Isso tem uma harmonia, é uma sequência lógica em que tudo conversa entre si. Uma composição complementar, né? Onde eu tenho esse azul e laranja bem marcante, assim, né? E de novo, a mesma conversa entre as cores. Porque além de ser azul e laranja, por que que existe uma
relação de harmonia entre elas duas, porque elas têm uma familiaridade de saturação, elas estão saturadas ali na mesma escala, no mesmo nível. Isso também é um outro elemento que ajuda a criar essa composição de cores. Essa aqui que é uma complementar em fenda, então eu tenho o laranja, o azul, peraí, o azul aqui, o laranja e o vermelho. E todas elas, de novo, na mesma escala de saturação, tons mais quentes. Então, por mais que eu peguei o azul, que é uma cor fria, eu trouxe um caráter mais quente dessa cor que é fria. Que ela tem essa conversa, que eu sinto, aqui também já falando um pouquinho das emoções e sensações, esse ambiente, ele tem essa sensação de aconchego, né, de quentinho, de aproximação, de estar todo mundo unido, tanto pelo desenho da sala como pelas cores escolhidas. Isso é o que eu falo assim quando a gente está falando de contexto. É um contexto que conversa todos os elementos e eles estão falando todos sobre a mesma coisa. Aqui uma relação de combinação em tríade, né? Que eu tô pegando o vermelho, o amarelo e o azul. E de novo, você vê que o tom de vermelho, o tom de azul e o tom de amarelo, eles têm uma conversa entre si. Eles combinam no mesmo nível de saturação. Essa combinação tetrádica, que é o que eu falei, que eu vou mostrar para vocês a relação. Quando eu estou trabalhando uma relação tetrática, a proximidade dessas, eu tenho sempre duas cores que são mais próximas do que numa relação quadrática, que elas são todas igualmente distantes uma da outra. Então eu tenho uma proximidade entre o verde e o azul, entre o azul e o verde, da mesma forma que eu tenho uma proximidade entre o vermelho e o laranja. E aí, quando eu combino elas, que também tem uma oposição entre si, então eu tenho a oposição aqui entre o laranja e o azul, e uma oposição entre o verde e o vermelho. Elas têm, por mais que elas tenham essa composição de contraste, elas ainda assim têm uma proximidade. E aqui uma combinação quadrática, né? Um exemplo de combinação quadrática. As combinações quadráticas, para dar certo, elas geralmente são bem mais saturadas, elas remetem muito mais a alegria, né? A movimento, justamente por elas serem muito distantes uma da outra. Toda vez que eu usar uma cor complementar, elas são diferentes. A diferença entre cores complementares é muito alta. Quanto maior essa diferença, maior é o movimento. Por isso que ela traz essa sensação de alegria. E uma combinação, por exemplo, monocromática, está muito mais associada à ideia de elegância. Vamos voltar aqui para ver se é verdade. Espera aí. Quando eu penso assim num ambiente monocromático, eu penso muito mais em sofisticação e elegância, porque elas estão muito próximas, porque é como se fosse tudo ali a mesma coisa. Então é uma conversa muito coerente. Eu só estou falando de um assunto, eu só estou seguindo uma linha. Isso tem uma relação com o que é mais sofisticado ou elegante, diferente desse movimento, dessa alegria que é trabalhar com coisas muito diferentes de mim, né? Tem essa relação. E é isso, a combinação. Acho que eu já falei, mas eu quero reforçar aqui que assim é muito mais prático. Deixa eu voltar aqui, só um minutinho. Então, eu tenho essas combinações do círculo cromático. Elas são ótimas, elas nos ajudam a criar uma combinação certeira de que vai causar um impacto marcante na composição que eu estou criando.
mas ela não é a única forma de criar combinação harmônica. Muita decoração, muitas outras coisas, né, pinturas, elas podem trazer o mesmo efeito de harmonia, de beleza, sem que esteja seguindo uma dessas regras de combinação, certo? Então não vamos se prender a isso. Acho que quando eu trago aqui esse contexto para vocês de olhar para a cor, perceber que além de ser uma composição complementar em fenda, ela tem uma relação de palheta, de saturação e de brilho, muito bem construída entre esses elementos. Quando eu falo também do método arco-íris, de entender os 7 passos para eu criar uma composição harmônica, é sobre isso que eu estou falando. Não se prender a essas regras, é entender o conjunto todo da cor. Eu entendo sobre propriedades, eu entendo sobre temperaturas, eu entendo sobre contrastes, eu entendo sobre combinações, e a partir de todos esses conhecimentos, de toda essa compreensão, né, de todos esses conceitos, eu consigo decidir com a finalidade específica que eu tenho, com o contexto que eu tenho, qual é a melhor forma de trazer essa sensação, de trazer esse sentimento, essa emoção. Então, assim, nós vamos passar pelos 7 passos, entender a importância de cada um deles, mas no final, quando a gente for juntar tudo isso, todos os conceitos são importantes. Então, aqui, saturação, a saturação é muito mais importante, ao meu ver, na minha opinião, para a composição dessas cores aqui, do que simplesmente pegar uma composição em fenda. Porque também por causa disso, quando eu olho para essa composição em fenda, ela está olhando para um círculo cromático de 12 cores. Eu só tenho 12 cores. Um, uma paleta de cor, ela é infinita. As cores que a gente tem disponível, né, para pintar, para colorir o mundo, é muito mais abrangente do que apenas 12 cores. Então, isso aqui é mais para a gente entender os conceitos, ter ideia, entender de onde veio essa regra que me falou que uma composição em fenda cria alguma coisa bonita, cria alguma coisa harmônica. Então, assim, a aula começou tranquila e agora eu trouxe esse conceito, mas isso é importante. A ideia desse curso é justamente essa, entender a importância de cada elemento da cor, né? A sua composição, as suas propriedades, a combinação, para a gente junto entender como criar essa palheta harmônica. E essa é a aula onde isso começa a se integrar. A partir daqui, a gente já vai trabalhar outros conceitos que também são importantes, mas aqui a parte de combinação já está bem mais estruturada. Então, vamos para a próxima aula. Nessa aula de combinações é isso, e até a próxima.